Olá, companheiros, nós outros vamos falar de vias motoras do sistema nervioso. O grupo está composto de Ali Femelo e Lindsay Brito. Hablando de uma forma geral, as vias motoras são axes descendentes que se estendem desde o sistema nervioso central hasta os músculos, transmitindo um impulso nervioso que permite o movimento de los mesmos. As vias motoras têm uma comunicação que estabelece a relação entre as estruturas suprasegmentares e o controle da motricidade somática, ou seja, músculos estriados esqueléticos, e tem também uma principal relação com o cerebelo, corpo estriado, núcleos motores do tronco encefálico. Se divide em vias eferentes somáticas e vias eferentes viscerais. As vias eferentes do sistema nervioso autônomo, ele se divide em aferente sensitiva e eferente motora. O sistema nervioso autônomo aferente conduz o impulso de visceroreceptores através das fibras sensitivas que penetram o sistema nervioso central. E o sistema eferente é responsável pela motricidade visceral e pelo funcionamento adequado das glândulas. O sistema nervioso autônomo também se divide em parasimpático e simpático. O parasimpático, ele tem origem em los pares craneais oculomotor, facial, glossofaringe e fago. Ele simpático tem origem dele desde a T1 hasta L2 a L3 e sua principal característica é a formação de gânglios paravertebrales e pré-vertebrales. As vias eferentes somáticas têm um sistema piramidal que tem movimentos voluntários que controla a motilidade voluntária da musculatura esquelética do lado contralateral e é responsável pela iniciação de actos voluntários. E o sistema extrapiramidal, que tem movimento automático e seus principais componentes são corpo estriado, a zona incerta, o núcleo ojo y la substancia negra. Bueno, como la Lindsay habló, tenemos las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Las vías piramidales, movimentos voluntários, e las vías extrapiramidales, movimentos automáticos. Las vías extrapiramidales têm dois tracto córtico nuclear e tracto córtico espinal, e passam pelas pirâmides bulbares, que fica na parte posterior do bulbo e na frente do cerebelo. As finas piramidais do tracto córtico espinal unem o corteza cerebral aos neurônios motores da medula. A corteza cerebral, que é a massa cinzenta, a massa gris, aos motores da medula, aos neurônios motores. Aqui vemos um esquema. Começa no córtex, aí vai lá a coroa radiada, aí cápsula interna, base do pendículo cerebral, base da ponte, pirâmide bulbar, depois declussação das pirâmides e formando o que é lá o tracto córtico espinal anterior e tracto córtico espinal lateral. Aqui temos o que acabei de falar, a coroa radiada, a cápsula interna, base da ponte, base do pendículo cerebral, pirâmide e a declussação das pirâmides.
cápsula interna. Cápsula interna é o contingente de fibras motoras e sensoriais que conectam o córtex à medula, passando entre duas massas que são o núcleo de la base. Os tractos córtico-nucleares tendo o mesmo valor funcional, pero se diferencia porque há impulsos aos neurônios motores do tronco encefálico. Começa pelo córtex, cápsula interna, depois tronco cerebral. As vias extrapiramidais, que por meio de algumas estruturas nervosas supraespinais exercem influência sobre os neurônios motores da medula, e aqui são que compõem as vias extrapiramidais: os tracto rubro-espinal, tracto teto-espinal, trato vestíbulo-espinal e trato retículo-espinal. Visão conjuntiva das vias referentes somáticas. Como foi falado anteriormente, as vias referentes somáticas estabelecem uma relação entre as estruturas segmentares e o controle da motricidade somática, os músculos estriados esqueléticos, e tem também uma principal estrutura relacionada, que é o cerebelo, corpo estriados, núcleos motores do tronco encefálico. Em uma organização do movimento voluntário, que depende da nossa vontade, tem as seguintes etapas de preparação, elaboração do programa motor e a etapa de execução. Organização do movimento voluntário tem um corpo estriado e o núcleo denteado do cerebelo são ativados antes do início do movimento. As áreas encarregadas por elaboração ou programa motor definem a ocorrência do movimento, como podemos observar em esta imagem. Graças.